Opa, boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo já, né? Atrasamos um pouquinho. Por conta que hoje teve essas chuvas, aí tá um pouco atrasado as coisas aqui. A internet está um pouco lenta, então já vou pedindo a vocês aí que tenham um pouquinho de paciência, né? Opa, já estou vendo aqui que eu estou online. Pronto, aqui, né? Estou vendo aqui. Wellington Rego, Rafael Cartacho aqui, já estou vendo um pessoal ao vivo que tá aqui chegando, né? Oi, Alânia, boa noite. Eunice, tá aqui, já chegou. Coisa boa. Raquel, Carda Ávila, o pessoal tá chegando aqui, os coraçõezinhos subindo, como sempre. Moreira abriu o portão, já chegou. É isso aí. A Flor agora vai mandar o link nos grupos para todo mundo. Oi, tia Fátima. Pessoal, aqui é saudade. A Flor vai mandar o link nos grupos, eu também estou aqui. Antes que vocês perguntem, a Ana está na outra sala coordenando a mediúnica, né? O estudo mediúnico não, o estudo do sonambulismo, né? Que tem um estudo do sonambulismo no sábado. Eu vou abrir aqui o Evangelho, enquanto a Flor está chegando, ou a Flor está mandando o grupo. Minha Glaucinete está dando boa noite. Pessoal aqui já estou vendo o pessoal do SEJA chegando, né? Como sempre, estivemos estudando hoje à tarde sobre mediunidade. Deixa eu ver se a Flor já mandou o link, que eu vou mandar o link para os contatos. O pessoal está me pedindo aqui já já está me pedindo o link aqui, né? Então, só um instante aqui. O pessoal vai já receber, a Flor vai já enviar para todo mundo. Olha, a Marcela está dando boa noite. Socorro Queiroz está dando boa noite. Socorro de Sales dando boa noite. Valquíria, Gladys. Oi, Gladys, eu gravei um vídeo, um áudio sobre aquele tema que você me pediu. Acho que depois eu vou lhe enviar, tá? Acho que você vai gostar. Rafael pergunta aqui como é que eu tô. Oi, Rafael, obrigado, hein, pela preocupação. Tô bem melhor, sim, graças a Deus, viu? Cada dia um pouco melhor, ainda com o gengibre aqui para ajudar, mas bem melhor mesmo. Mas depois eu vou conversar com vocês sobre isso também, né? A Dulce chegando, boa noite. Denise também está chegando. Aqui, né, já, Dilma Fontes, eu não sei se a Dilma, acho que é a primeira vez que eu estou vendo, pode ser que eu esteja enganado. Meu grande amigo Rafael Reis chegou, graças a Deus. Eu vou enviar agora para todos os meus contatos, tá? Só me deem esse minutinho aí. Aqui, porque o pessoal pede os contatos, então vamos lá. Enviar aqui em lista para os amigos do CEAL. Pronto. Já foi enviado em lista aqui para todo mundo. Eunice está aqui. Minha amiga Letícia, eu acho que está presente. Acho que eu ainda não... Depois me manda de novo a pergunta, viu, o Valquíria, que ela está me perguntando. A minha mãe aqui está dando boa noite. Márcia. Ô, Márcia, queria tanto ter falado hoje com você, mas parece que não estava dando certo, né? E Fátima Andrade, boa noite a todos. É isso, né? Tia Marta, querida tia Marta. Vamos fazer uma prece? Hoje eu estou aqui sozinho, por enquanto eu vou fazer a prece inicial e a prece final. Será que eu acho ruim, hein, fazer tanta prece assim? Prece inicial, prece final. O pessoal disse que eu não deixo ninguém fazer as preces, né? Não é verdade, não.
Ô, Rafael, você é um. Não tem nem palavra. Não sei nem como é isso. É muito amor que a gente tem por esses amigos novos, né? Uma coisa assim, quase filial. Se você não fosse filho do Reginaldo, ia dizer que você ia ser meu filho. Mas já tem pai, então já tá bom? Mas sinta-se abraçado como se abraça um filho. Vamos fazer a nossa prece para a gente dar início agora. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos para estudar o Teu Evangelho. Rogamos a assistência dos bons espíritos para inspirar a cada um de nós, para que possamos tirar do estudo desta noite as lições para transformar a nossa vida. Inspira-nos, bons espíritos. Rogamos a assistência para toda esta reunião. Ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, está aqui Nuciada, Vanúzia, também aqui já conversando com alguém, Moreira, né? Todo mundo com saudade da tia Fátima. A Neide, nossa, quando a Neide está assistindo é porque eu sei que a coisa é grave. Porque pensa numa pessoa para não assistir a nossas lives, é a Neide. Sei o que é que eu faço com a Neide. Neide, cadê o Robson, Neide? Que saudade do Robson. Deixa eu achar que o capítulo 13 não se pode. Desculpa, não, é capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Deixa eu tentar aqui abrir. A Flor tá colocando aqui, né? O Evangelho. Audálio entrou, Júlia, pessoal, todo mundo entrou aqui, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos ler um texto de Pascal que fala da verdadeira propriedade. Eu vou aqui lendo porque o meu evangelho virtual travou. Coisas que acontecem aqui com a internet, né? O evangelho virtual trava. Deixa eu abrir aqui no IPEAC. A gente está sempre usando o IPEAC ou Kardecpédia. Hoje eu fui abrir aqui o IPEAC e não consegui. Travou aqui, mas eu tenho um outro IPEAC aqui que eu vou tentar usar aqui para me salvar. Aqui, roteiros de estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ver aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, nós pode servir a Deus e a Mamon, instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Vamos ler o item 9, que é o item o texto de Pascal, tá bom? Vamos lá aqui. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isto, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade noutro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Ao viajante que chegar a um albergue, bom alojamento é dado se o puder pagar. A outro de parcos recursos toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas?
Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os bens nem os títulos, mas as somas das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És ricos dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, comunicação recebida em Genebra, 1860, sobre a verdadeira propriedade. Né? Nós vamos estudar só o item 9, Flor. Então, aqui nós vamos começar a ver do que é que trata esse tema de hoje, né? Como eu falei para vocês, a gente vai tentar trabalhar, a partir de agora, os temas de sábado. Na quinta-feira nós fazemos os tratamentos voltados para as questões das doenças, de quem está passando sofrimento, físicos e também morais. Mas no sábado nós vamos começar a nos dedicar a essas questões dos sofrimentos morais. E uma das causas de sofrimento moral nosso, assim, causa das nossas dores, das nossas angústias, é porque nós não temos verdadeira noção daquilo que é a nossa daquilo que é realmente importante, das verdadeiras propriedades. O que é nosso de fato? Essa é a pergunta-chave. O que é que de fato é nosso? O que é que a gente tem de fato? O que é que nos pertence de verdade? É isso que o texto, né, é isso que Pascal está tentando nos alertar. E aí a coisa é bem simples, ele começa respondendo de maneira bem simples. Só é nosso aquilo que a gente puder levar deste mundo. Tudo aquilo que nós não pudermos levar deste mundo indica que não nos pertence. Logo, não devemos fazer da posse daquilo que nós não podemos levar deste mundo a fonte da nossa, transformá-lo na nossa principal motivação para existir. Não é, repitamos aqui, tem que deixar bem claro, não é que as coisas não tenham valor. Não é isso. O aspecto material, da vida material, ela é muito importante. Para que o mundo exista, para que as coisas ocorram, é necessário que haja toda a movimentação material. Mas, como está dizendo aqui a Fátima, a única Fátima que é de Recife, né, de Fortaleza, mas está em Recife, o que é que nós podemos levar? O conhecimento e as virtudes adquiridas. Isso nós podemos levar. Quando nós morremos, nós podemos levar o que a gente aprendeu, a gente vai levar aquilo que a gente viveu. Infelizmente, a gente acaba desencarnando levando só os vícios. E aí vai ser fonte de sofrimento no mundo dos espíritos. Nós temos que levar, buscar, adquirir virtude. O resto do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, tudo que a gente vai deixar aqui, que não é nosso, a gente vai gozar por alguns instantes, um tempo. Mas as virtudes, ou o amor, a gratidão aqui que a Elizabeth está colocando, né? Esses são os sentimentos que a gente vai levar para o mundo dos espíritos. Esse é que deve ser o nosso objetivo nessa vida, conquistar isso. E aí a gente se perde por quê? Porque a gente fica buscando outras propriedades, outros tesouros. E essa é, sem dúvida, a grande causa dos sofrimentos morais
que a gente vive atualmente. É porque nós já temos uma condição material bem melhor, nós já temos, eu fico acompanhando todos os que estão nos acompanhando aqui, a gente não pode, eu creio, né, eu conheço uma boa parte dos que estão aqui, a gente não pode dizer que nós somos os miseráveis, aqueles que não têm o mínimo. Não é essa realmente a nossa condição. Mas por que que a gente ainda não é feliz de fato? O que é que nos falta? Por que que na primeira turbulência, na primeira tempestade, na primeira pandemia, a gente já fica tão afetado? Por que que a gente, né, bate um desespero, uma tristeza? É como se nada do que a gente teve parece que valeu. E aí a gente fica logo temeroso, achando que não vai conseguir, que é o fim, bate um desespero. A gente tem que perceber isso. Talvez o que a gente não esteja percebendo esse tempo inteiro é que nós estamos nos dedicando muito a conquistas de conquistas. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. A conquista de bens materiais. Então tem aquele que, que tem uma preocupação muito grande com as posses, tem aquele outro que tem uma preocupação muito importante com o corpo, com a aparência, tem pessoas que são muito preocupadas com roupas, com viagens, tem pessoas que são muito preocupadas com festas. Tudo isso tem o seu valor, tem o seu lugar, mas nunca pode ser mais importante do que, por exemplo, nos aproximarmos de Deus. Por isso, como está dizendo aqui a Socorro, devemos nos dedicar a mudar a nós mesmos e não os outros. Também é outra fonte de infelicidade, porque a gente passa o tempo inteiro querendo mudar o outro, querendo salvar o outro, querendo que o outro mude de comportamento. E ainda não é nem de uma forma generosa, pensando na pessoa. Nós queremos que o outro mude de comportamento para que a gente seja feliz, para que a gente fique mais tranquilo. Se nós queremos isso, nós estamos agindo por egoísmo. Então a gente quer muito que fulano mude, para quê? Por que eu quero que fulano mude? Para facilitar a minha vida. Porque se ele não me der trabalho, eu vou ficar mais, vai ser melhor a minha vida. Ele não me dá preocupação, logo eu fico mais tranquilo. Isso não é amor, isso é egoísmo. Aqui a Eunice Gondim faz uma observação muito boa. O nível de satisfação material depende muito do nosso entendimento da vida espiritual, da vida futura. Perfeito. Quanto mais entendimento da vida futura a gente tem, mais a gente vai percebendo que a gente precisa de muito pouco. Que a gente precisa de muito pouco, assim, muito pouco para ser feliz. Lógico, a gente tô repetindo aqui, né? Aquela questão. Às vezes nós temos que, como é que se diz? Nós temos que buscar as questões materiais, porque às vezes depende da felicidade de muitas pessoas. Imagina, se você tem um empresário, aquele empresário, ele começar a pensar assim, olha, eu preciso de muito pouco, então não vou mais investir. Não, ele tem que investir para gerar mais empregos. Então, dá um fim útil e providencial, que já foi algo que a gente já estudou, né? O fim útil e providencial da riqueza. Mas da nossa felicidade do ponto de vista individual, a felicidade do ponto de vista individual, a gente precisa de muito pouco, gente. Muito pouco do ponto de vista material. A gente tem que sempre perceber, né? Vez ou outra, assim, tem aquela pessoa que tem, sei lá, 30 pares de sapato. Para quê? Ele só vai poder usar 2, vai botar os outros nas mãos. O que ele vai fazer? Mas a gente sempre pensa assim, não, se eu tiver mais, eu sou mais feliz. Mas isso é uma não compreensão da verdadeira felicidade. De novo, você usa aquele critério.
Se você não vai levar, quando você morrer, você não leva seus 50 pares de sapatos. Pelo contrário, o que a gente percebe nas reuniões mediúnicas é as pessoas apegadas por conta, sofrendo por conta disso. O Rafael disse, a matéria é a maior causa de sofrimento, o ter é mais importante do que o ser. É porque a gente acaba se identificando com a matéria. A matéria, ela dá, nós quando estamos encarnados, Rafael, quando a gente está encarnado, o prazer que a gente sente é via sentido. Os prazeres chegam até nós pelos sentidos materiais, né, que são órgãos físicos. Então, é pelo paladar, é pelo cheiro, pela visão, pela audição, pelo tato que a gente sente os prazeres materiais. E esses prazeres materiais que a gente sente, a gente vai se acostumando e vai gerando em nós. Você vai, no Livro dos Espíritos diz que é uma tentação. A gente vai começando a imaginar que aquilo lhe dá muito prazer. E você vai começando a querer ter só para você. E aí nós vamos ficando presos na matéria, nessa armadilha que a matéria está. Por quê? Ninguém consegue reter nada materialmente. É impossível. É impossível. Você não consegue reter para você nada que é do ponto de vista material. Eu sempre faço as experiências assim, olha, se você, eu lembro sempre da Neuma, né? Ela não está aqui, que ela está no outro grupo, mas ela gosta muito de doce de leite. Eu digo assim, ó, se você gosta de doce de leite, aí você chega, tá com fome, aí come, depois do almoço aquele doce de leite, é ótimo, mas tente comer 1 quilo, você já não aguenta. Mesmo a alimentação, tem hora que você não aguenta, você não tem hora. É tanto que a gente guarda para quando tiver fome. Isso daí já demonstra o nosso egoísmo. A gente já está guardando para quando tiver com fome, nem tem mais necessidade. Então, essas são as questões que a matéria ela nos atrai. A gente pensa assim, não, ó, se eu tiver uma casa muito boa, vai acabar meus problemas. Só é olhar pessoas que têm casa muito boa, se não tem depressão, se não tem problemas financeiros, se não tem problemas na família. Aqui tem uma pessoa de Có, a Rita, assistindo. Então, a gente sempre acredita que a felicidade está na matéria. É porque é sensível, a gente consegue tocar. Então, ela nos engana, né? Agora, o que é que a gente deve fazer? A Mundinha também falou, porque vivemos mais o ter, esquecemos o ser. Agora, pode assegurar a felicidade do homem na Terra? Perguntou a Fátima. Assim, a felicidade na Terra é possível, sim. Ela precisa de 2 elementos, né, para sermos felizes na Terra. Quais são os 2 elementos? Não, 3 elementos. Você precisa do mínimo, né, da posse da matéria. Deixa eu ver aqui se eu lembro textualmente. É a posse do necessário, então a gente precisa ter pelo menos o necessário para viver, materialmente falando, porque quem vive na miséria não pode dizer que é feliz, se eu não consigo me alimentar, não há nem felicidade nisso, então você tem que ter pelo menos a posse do necessário. Depois, você tem que ter a consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila, quem toda noite pode dormir e dizer, hoje eu não fiz mal a ninguém, hoje eu fiz o melhor que eu pude. Quem pode fazer isso já também conhece um pouco da felicidade e quem tem a certeza na vida futura. Quando a gente não tem a certeza da vida futura, gente, nos bate um desespero. É uma coisa muito difícil. Você começa a ficar angustiado, dá um medo, os espíritos se aproximam. Quando é que a gente vê isso? Quando a gente está preocupado, você vai morrer. Aí é que a gente percebe isso agora, nesses dias assim de coronavírus, quando a gente tem uma gripe, aí a gente já não sabe hoje agora o que é gripe, o que não é gripe, o que é cansaço, o que não é cansaço. Eu tenho um aluno, né, que a gente está provavelmente ele deve estar com Covid, né? E novinho, vai fazer 14 anos ainda. E aí eu falando com ele numa aula virtual, aí ele disse assim, que não pode ver um perfume, que ele cheira um perfume e começa a chorar. Por quê? Porque como ele está sem olfato, ele já pensa logo, eu vou morrer. Então ele não pode ver um perfume que ele quer cheirar o perfume para saber se voltou. Isso dá uma angústia, dá um medo, a gente pensa que a vida vai acabar, é fonte de infelicidade. Tudo isso gera infelicidade. O que é que a gente precisa perceber? É que esses 3 elementos, a posse do necessário,
Não pode ser o supérfluo, gente. A gente não pode ficar acumulando. A gente agora está vivendo esse período de isolamento e está vendo assim, poxa vida, tem tanta coisa que antes eu achava que eu não conseguia viver sem, e agora eu estou conseguindo viver. Toda vida que eu olho para o meu cabelo, eu gostava de cortar o cabelo a cada, no mínimo, 30 dias. Passava 30 dias, eu já ficava assustado. Meu cabelo está grande. Agora eu já estou com 2 meses e vocês tendo que suportar essa visão com esse cabelo aqui. Eu digo assim, meu Deus do céu, olha aí, aquele desespero que tinha para cortar o cabelo, outras pessoas que tinham que, não, como é que eu vou viver sem viajar? A gente vive. Como é que eu vou... A questão agora é que a gente não está podendo. A, a, a Neide está dizendo que é melhor assim. Neide, eu estou me sentindo igual o Pingo, viu? Para mim, quando eu olho, eu estou igualzinho o Pingo. Queria ver como é que está o Robson, porque eu sou muito parecido com o Robson, então acho que nós estamos no mesmo nível aí. Então, a gente fica vendo que tanta coisa que parecia tão essencial na vida, que a gente não vivia sem, a gente está aprendendo que não era tão desesperador assim. Não era. E outras coisas nós estamos desenvolvendo, ó. O hábito da prece, os estudos. Quantas pessoas não têm dito assim? Nossa, eu agora estou participando mais das cores do céu do que antes. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que elas tinham realmente tempo. Porque, no caso do CEAL, essas transmissões que nós estamos fazendo, vocês sabem, quem nos acompanham, não é por conta da pandemia. A pandemia fez com que nós tivéssemos mais transmissões, porque a segunda-feira começou a fazer transmissão, porque a quinta-feira começou a fazer transmissão, porque segunda-feira não tinha, quinta-feira era a aplicação do magnetismo. Mas nós sempre fizemos transmissões quartas e sábados. E aí a gente pensa, mas por que eu não assistia antes? Porque não era uma prioridade. Agora eu estou percebendo assim, meu Deus do céu, quanto tempo era que eu ficava na televisão assistindo bobagem? Porque agora está todo mundo assustado, como só tem desgraça na televisão. Como na internet só tem desgraça. Mas eu queria contar um segredo para vocês. Antes da pandemia também só tinha desgraça. Só tinha desgraça na televisão, só tinha morte, só tinha violência. Era só isso que mostrava também. Só que a gente não estava obrigado a assistir. Então a gente está revendo muita coisa nesse momento. Veja, a gente pode tirar de tudo, a gente pode tirar lição. Flor, coloca aí o comentário do Silvio. Ele disse assim, ó. Não somos felizes quando pensamos que a felicidade é um ponto final onde temos que chegar. Quando temos gratidão. Não, eu acho que não somos, deve ser nós, aí é coisa do corretor. Nós somos felizes quando pensamos que a felicidade é um ponto final onde temos que chegar. Quando temos gratidão e valorizamos as pequenas coisas. Viver o que tem e deixar de sofrer pelo que não tem. Aí encontraremos a felicidade durante o caminho. Nós temos a felicidade do caminho, né? Que é aproveitar o caminho. A gente só não pode ficar pensando que o caminho, o final, isso Santo Agostinho nos explica. Ele diz assim, ó, nós estamos numa jornada, nós estamos caminhando para o progresso. Nós somos viajantes. Qual é o destino? A vida feliz em Deus. É esse o nosso destino. Nós não podemos pensar que, porque a estrada é bela, eu vou ficar aqui encantado com essa paisagem. Não, nós temos que nos preparar para o final. O caminho é bonito, você vai aproveitando, mas você tem que lembrar da meta final. Qual é a meta? A meta é chegar a Deus. A meta é se tornar espíritos melhores. Por isso que a gente tem que ir preparando todo esse caminho. O Rafael só fez um errinho aqui, que eu acho que é que é no erro pode ser o corretor, o espiritismo bem entendido, a vida material perde 3/4 do seu valor, não é 1/4 não, viu? Rafael, é 3/4 do seu valor. Só para a gente perceber que a maioria das coisas, o Kardec diz que 3/4 daquilo que é nossa preocupação não tem valor real do ponto de vista do espírito.
Anunciada está dizendo, a felicidade está na posse do eu divino e os prazeres são do nosso eu humano, né? A gente tem que buscar justamente isso. Ser feliz é buscar a Deus, é acordar todo dia. Por isso que o Espírito de Verdade diz que a gente tem que lembrar a verdade imutável, que é o Deus grande, o Deus bom, que cuida de todos nós. Esse é o principal papel. Ao acordar, dizer, olha, há um Deus bom que cuida de mim, há um Deus Pai que cuida de mim, que está aqui o tempo inteiro para amparar, para me ajudar, e assim a gente vai conseguir realmente essa felicidade, não é? Deixa eu ver aqui mais. A Eunice está dizendo aqui, né? Às vezes desejamos tanto um bem material e quando conseguimos, descobrimos que não nos trouxe felicidade, porque a felicidade é da alma e não da matéria. Exatamente, você fica com aquele bem, aquela vontade. Né? Eu lembro de uma palestra que eu vi de um psicólogo que ele dizia assim, né? Você tem uma vontade tão grande de ter um carro, você tem uma vontade tão grande de ter um carro novo, né? Um carro zero. Aí você se esforça e compra o carro. Aí depois que você compra o carro, agora você tem medo de baterem nele, de arranhar, você fica desesperado se vão roubar. Veja, antes era uma alegria, agora aquilo ali já é uma causa de sofrimento, né? Então já é uma ansiedade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar responder aqui a Larissa Silveira. Ela diz assim, ó, eu acredito que os sentimentos de tristeza e felicidade fazem parte da nossa vida aqui, ainda mais nesse tempo em que vivemos, mas o que devemos focar em Deus e entender que esse momento é momentâneo, pois isso é um pontinho perto da nossa grandiosidade enquanto ser espiritual. Não é fácil, mas é um exercício de aprendizado de constante fé. Quando nós estamos encarnados, todas as situações, né, que é tristezas, alegrias, tudo isso faz parte da encarnação no planeta Terra. Tudo isso faz parte, né? Como eu sempre digo, olha, se você está sem dívida, acredite, o Correio está em greve. Todo mundo tem dívidas a pagar, todos nós temos cobradores que querem ressarcir. Então, não tem ninguém completamente feliz nesse planeta. Não existe felicidade. Existe, como diz o poeta popular, existem momentos felizes. Mas felicidade completa não existe. A gente tem que aprender. O que a gente não gosta é das provas, a gente não gosta de passar por essas dificuldades. Vejam agora, essa questão da pandemia. Quando eu converso com as pessoas, a sensação que eu tenho quando elas relatam alguns casos é que parece que só ela está na pandemia. Parece que só ela está sofrendo. E a gente sabe que todos estamos passando por alguma dificuldade, por alguma tristeza. Mas para ela, quando ela relata, a sensação que dá é que só ela é que está sofrendo. E ela vive essa experiência como se fosse, não, eu sofro mais do que todo mundo. A minha angústia é maior. E não é, porque tem pessoas que estão doentes, mas não estão entubadas. Tem aqueles que estão entubados, tem aqueles que já estão perdendo pessoas, tem aqueles que estão perdendo mais de uma pessoa na mesma família. Mas é que a gente só parece que a experiência da dor é só nossa, e a gente não está entendendo que esse é um momento coletivo. Esse é um momento que todos nós estamos passando, embora seja individual a situação, o modo como eu vivo. Eu sempre digo, a gente vai ter duas opções. Acho que está com 2 semanas, né? A Ana está ali. Está com 2 semanas, eu tive... Não, amanhã, faz 2 semanas, eu tive o primeiro sintoma de Covid, né? Eu tive o primeiro sintoma foi no domingo, 2 semanas atrás. Eu tive, à noite, eu tive uns calafrios, eu senti uma coisa estranha, então estava com calafrio, muita dor
no corpo. E de madrugada eu liguei, né, pro hospital, aí eles disseram, não, não é nada, fique calmo. Eu tô calmo, mas eu não tô conseguindo dormir, porque eu tô com muita dor no corpo. Eu tô com muita dor no corpo. Mas fiquei de manhã. De manhã eu liguei de novo, aí já era um novo médico, que disse assim, uma médica disse, olha, tome um remédio para febre. Eu tomei o remédio para febre. Quando aí eu tomei o remédio para febre, fiquei bem. Isso é na segunda-feira. Quando foi no fim da tarde, a Letícia me ligou. E quando a Letícia me ligou, quando eu fui falar com ela no telefone, a voz faltou. Me faltou voz. E aí eu senti, eu tô cansado. Então eu vou no posto de saúde, porque se tem uma coisa que é muito estranha em mim, é eu parar de falar. Se eu tô parando de falar, é porque a coisa tá complicada. Então eu fui pro médico e aí eles me colocaram no protocolo da Covid, né? Por conta do contato que eu tinha tido com. Não é nem o contato, é como eu participei do velório da minha tia e tinha no óbito dela, na certidão de óbito, que tinha sido Covid, eles me colocaram no protocolo. E eu comecei na segunda passada, na segunda que está com 15 dias, a tomar o remédio. Foram 5 dias tomando o remédio. E na sexta-feira eu recebi o resultado do exame que eu fiz, um exame mais aprofundado, deu positivo, né, para Covid. E aí, mas aí eu já estava no protocolo. E eu tinha que fazer uma escolha agora. Bem, eu estou com Covid, eu estou fazendo isolamento, né? Isolamento é o que dá para fazer. E aí eu paro ou não paro? Como é que vai ser? Eu continuo fazendo as lives, as palestras. O que é que vai ser? Muita gente, muitas pessoas amigas, todas as pessoas amigas, assim, toda gente que me quer muito bem, me aconselhavam: pare, para descansar, você precisa descansar. E eu tentava explicar para ela que a única coisa que me acalmava era estar fazendo isso, conversando com vocês, falando do evangelho, falando de estudo. Eu disse: olha, eu não vou parar os estudos. Eu vou continuar com todos os estudos. A única sessão que eu disse é no sábado, que no sábado eu participo, são quase 5 horas de estudo, porque tem 2 horas antes, depois tem esse aqui com vocês. Eu digo, então, eu vou reduzir a metade no sábado, mas eu vou fazer todos os estudos e eu vou ficar aqui fazendo meu isolamento vai ser fazer lives e fazer os estudos, né? E eu tenho certeza que hoje eu tô bem, porque realmente já não tive nenhum sintoma. Depois desse cansaço, eu só melhorei. A única coisa que eu tive que fazer foi. Hoje está sendo a minha primeira live completa aqui, segurando, lendo texto e comentando. A Ana está ali só para testar se eu vou morrer ou não, já já aqui online. Vai ser muito engraçado. Mas não, assim, já os médicos já disseram que eu não tenho. É, que eu não tenho mais, ela não vai mais se manifestar, porque ela já está com 15 dias e não teve nenhuma manifestação. E eu tenho certeza que, além de todos os cuidados médicos que eu fiz, todas as recomendações, tomando os remédios nas horas certas, além do magnetismo, que foi fundamental, porque a Ana também ficou aplicando magnetismo, o que me manteve assim foi porque eu não desisti. Eu queria continuar, eu tive que fortalecer a minha fé. Então, não é que a fé vai substituir a parte médica. Não. É porque a gente precisa continuar. A gente não pode desistir. Se tem forças, porque vai morrer, uma hora alguém, todos nós vamos morrer, mas enquanto der para trabalhar, vamos lá, vamos fazer isso, né? Mesma coisa assim, estou falando de mim em primeira pessoa, mas tem outras situações, né? Que é no caso a minha amiga Letícia, que está lá com o pai fraquinho pela idade, já tem mais de 100 anos, seu Augusto é um guerreiro, e ela está lá e eu fiquei preocupada porque ela estava cansada, porque tem que cuidar do pai, mas não pode parar.
A gente não pode parar, é uma escolha. E eu converso com a Letícia e tem hora que ela sempre me diz assim, não, mas eu entrego na mão dos amigos espirituais, quando não tem mais o que a gente pode fazer, é na mão dos amigos espirituais. Então é essa fé que a gente tem que ter para se manter. Não é a fé de que assim, ó, eu vou sair daqui curado. Não, é a fé que há um Deus bom e que a gente só passa por aquilo que tem que passar. A gente só passa por aquilo que a gente tem que passar, aquilo que a gente precisa, né, passar. Aí eu sei que alguém vai perguntar, né, já já o pessoal vai cair para trás e perguntar assim, meu Deus do céu, e a Ana, né? Não, gente, a gente já entrou num acordo, assim, ligando para a médica, não sei o que ela já tinha pego a Covid antes. Só que ela foi tratada como uma gripe. Por isso que ela não pegou de mim, né? Porque ela deveria ter pego de mim. Então, ou então o magnetismo dela não permite nem que vírus passe por perto. Mas não é isso, não. É porque realmente ela já tinha pego. E eu peguei e eu tive um dia de desconforto. Depois desse outro dia, eu compensei com fé. Eu digo assim, olha, vamos passar. Mas assim, que dá angústia, que a gente fica ansioso, aperto no coração. Assim, eu nunca tirei tanto a minha temperatura. Senta aqui, acho que é desse lado, não? Não, é desse, ó. Tá aqui a Ana, viu? Ela não vai pegar Covid. Então a gente teve que passar por isso usando que instrumento? A fé. É a fé mesmo que manteve aqui. E todo mundo que me ligava, porque aí depois eu virei o consultor, a pessoa que tinha Covid, que todo mundo conhecia, né? Eu virei o consultor, todo mundo. Tu teve isso? Eu digo, gente, ó, eu tive algumas coisas, mas eu tive muito pouco, porque eu tinha muita fé em Deus. E eu queria deixar muito claro o que era a minha fé em Deus. Não é a fé assim, olha, eu não vou ter. A minha fé é que eu vou passar. Se tiver de morrer, vou ter que morrer. Assim, eu sei que a minha mãe não gosta de ouvir eu dizendo isso, mas é verdade. Se tiver de morrer, tem que vai chegar. Isso não pode ser fonte de desespero. E essa era uma coisa que me deixava desesperado. Era quando eu começava a me preocupar assim. Ah, meu Deus, será que eu estou com medo de morrer? Porque, como espírita, eu não posso ter isso, porque eu sei que a vida continua. Eu tenho essa, é a minha fé. O que eu queria era assim, ó, eu tenho um Deus bom, há um Deus bom, e vamos lá. Então eu disse, eu vou continuar essas lives. Na quarta-feira passada, que foi a participação do Daniel, do Gênison, naquele dia eu digo assim, gente do céu, como é que eu vou fazer a prece? E eu ficava poupando a voz para prece, né? Dizendo assim, olha, eu preciso fazer a prece. Aí ainda bem que os meninos falam, mas eu mantive todos os estudos, mantive tudo, fiz prece com vocês. Essa semana eu já criei outro horário de prece, e aí as pessoas ficavam pensando assim, né? Tipo, Cícero, isso é muito bom. Eu lembro que a Renata fez um comentário desse. Eu disse assim, mas não é por mim, eu estou orando por mim, porque quando eu oro com vocês, me fortalece. Então eu acho que é isso que a gente tem que sempre ter certeza, há um Deus bom, que cuida da gente, que se a gente tiver de passar pela situação que tiver de passar, o nível que vai ser, tem que ter uma utilidade. E eu disse para mim, bem, se eu não estou tão mal, se eu não fiquei tão mal, é porque eu devo continuar. Então vamos lá ver o que é que dá para fazer, né? Então eu passei, né, pela Covid mesmo, assim, já tô vai fazer 15 dias e consegui manter todas as atividades minhas do CEAL. Eu não abri mão de nenhuma atividade. Fiz todos os dias preces, fiz todas as lives, fiz comentários, não sei o quê. Eu conversei com as pessoas, fiquei assim. O que eu pude fazer, eu fiz. E dizendo assim: olha, vamos ver o que é para ser. Se piorar, eu tenho que parar. Mas é sempre bom lembrar disso. Eu queria muito deixar claro. Eu não abandonei nenhum dos tratamentos médicos, nenhuma das orientações que foi dada. Eu fiz tudo, inclusive o isolamento social, todo isolamento,
não estou em casa também, indo, né, visitar minha mãe, porque não estou indo em casa lá, por quê? Porque ela é um grupo de risco e eu posso passar, mas aí a gente liga, fala, e ela assiste as lives, ela assiste mais live do que eu agora, né? Mas tem que ter a confiança num Deus bom e justo. Porque, tudo bem, a gente não desencarnou agora, mas vai ter uma hora que vai desencarnar. E a gente tem que levar isso aqui, porque eles vão perguntar, como diz Pascal, vai perguntar o que é que a gente vai levar para o mundo dos espíritos? Ele vai chegar lá e vai perguntar isso, gente. Nós vamos ter que dizer o que foi que a gente juntou, qual foram os bens que a gente qual foram os bens que a gente conseguiu. Aí isso eu acho que responde à pergunta que a Valquíria tá me fazendo, né? Ela falou assim, deixa eu ver, ela postou aqui de novo, não sei se eu consigo achar. Se vocês puderem responder, fico grato. Vejam, falam que quando a gente vem ao mundo, temos um tempo de vida marcado. Quando vamos encarnar, e com isso, essas pessoas que estão desencarnando por Covid, é chegada a hora do desencarne ou não, porque alguns superam o Covid, independente da idade. A hora da. Pronto, Flor. Valquíria, a gente vai desencarnar. Vai ter uma hora que a gente vai desencarnar. Deus sabe a nossa hora. O fato de que uma pessoa vai desencarnar dessa ou tal maneira, o que a gente tem que saber é, na hora certa, Deus permite. É sempre assim, né? Deus, que tudo sabe, ele sabe da hora certa. Mas isso não quer dizer, porque a gente tem muito cuidado com essa pergunta, porque senão a gente pode cair na armadilha de pensar assim, não, é porque ele tinha que morrer, logo eu não preciso fazer nada. Não, não é porque uma pessoa vai passar por uma prova que eu devo deixar ela de lado. Não, eu devo me esforçar para tentar ajudar o máximo possível. Então, se a pessoa vai desencarnar com Covid ou não, realmente Deus sabe, nós não, mas nós devemos minimizar todas as dores possíveis. É por isso que essa fala do Cícero é sobre a questão de ele ter seguido todo o protocolo médico é muito importante, porque no Livro dos Espíritos fala muito bem isso. A nossa hora de desencarnar vai ter uma hora, todos temos, né? Porém, a gente precisa fazer o máximo que a gente pode para se manter aqui, para tirar as lições que a gente, para cumprir as nossas provas, nossas expiações, mas não é porque eu estou doente que eu também não vou me cuidar, porque tá. Não, porque talvez se você não se cuidar, você está adiantando a um processo que não era para ser naquele momento. Também temos a nossa responsabilidade, porque ele diz assim, que muitas vezes existem doenças que só são provas, elas são passageiras. Então, você passando pela doença, você vai continuar. Agora, você tem que tirar uma lição daquela doença, né? Agora, se você não cuidar da doença que você está passando, talvez você vá ser responsável pela sua própria morte, né? Porque você não está se cuidando como deveria. Por isso a importância de a gente cumprir tudo que as receitas, né? O protocolo médico. No nosso caso, a gente aplicou magnetismo, ele tomou todos os remédios, fizemos prece, usamos todos os recursos que a gente podia, fazendo a nossa parte e também buscando, né? Essa questão do aprendizado, do exercício de abnegação, de paciência por passar pela prova, de tentar fazer o que a gente pode para não se entregar. Então, tudo isso é válido, né? E Deus sabe, porque só Deus sabe quando realmente é a nossa hora. Então, tudo isso, tem vários depoimentos aqui bem legais. Eu saio, deixa a música. Eu pedi aqui só para pegar a música, porque já vou pedir aqui o horário da prece, né? Quando chegar o horário da prece no notebook é melhor. Ó, tem um comentário bem legal do Rafael. Você acha para mim, Flor, o comentário do Rafael Reis? Comentário do Rafael. Vê se tu acha aí. Então vamos lá. Vê aí, Rafael.
Flor, se você acha o comentário do Rafael, que ele fala sobre a mudança que ele teve. Pronto, esse momento me ensinou a dar valor a coisas simples da vida, como um simples abraço da pessoa que você ama. Isso não tem preço. Daria todos os meus bens materiais por isso. É exatamente. Aí a gente começa a ver qual é o valor real das coisas. Deixa eu ver aqui. O Audálio também fez um comentário agora legal. As aquisições dos bens materiais nos traz grandes prazer e alegria, é justo. No entanto, são empréstimo que Deus nos concede e não propriedade. As verdadeiras nós já temos e não percebemos. Nós não damos valor àquilo que a gente já tem, né? E acaba se iludindo apenas com essa felicidade de conquistar esses bens transitórios, esses bens que são simplesmente passageiros, não é isso? Vamos ver aqui. Tem muitas pessoas falando, né, ó, que estão debilitados. E aí a gente, né, aqui a Renata está dizendo que essa semana foi difícil, o esposo está debilitado, é muito complicado. A gente entende, até gente, porque cada um passa pela sua dor e é muito difícil. A dor é individual, né? Cada um tem a sua experiência. Essa aqui é uma coisa muito boa. Todo mundo diz assim, Cícero, você não pode desencarnar agora. Né? Então, porque agora que eu comecei a aprender, igual meu aluno disse assim, meu aluno dizendo assim, você sabia que eu peço a Deus para você não morrer? Eu disse assim, por quê? Porque senão não vai ter com quem eu conversar. Eu digo, isso é uma coisa muito boa, né? Você está fazendo. Aqui a gente está vendo o que é o Pascal nos dizendo isso, para a gente se preparar, e quando a gente chegar lá no mundo dos espíritos, isso vai ser pedido para nós, não é? O que foi que nós adquirimos, que é o que o Audálio está fazendo, né? E falando, colocando aqui, né? Aí o Audálio também diz, a fé é uma atitude firme e racional de enfrentar as dificuldades, confiante no amparo de Deus, como nos orienta a doutrina espírita. Exatamente isso que o Audálio falou. O Audálio sabe que todo dia de manhã eu ligo para ele, todos os dias não, mas essa semana teve todo dia, a gente começou a perder amigos espíritas. Nossa, era todos os dias a federação fazia um cartaz mostrando alguém que a gente conhece, que a gente conversou, que foi desencarnando muitas pessoas queridas, muitas pessoas que ajudaram o CEAL, muitas pessoas que a gente... Foi em série, assim, a gente teve... Porque tem o baque pessoal, né, do familiar, dessa coisa, tem o baque da instituição, e a gente vai percebendo isso, e a gente precisa ter essa fé para nos sustentar, porque essa força para a gente não se entregar e a gente não cair no desespero, não é isso? Então eu conversei com o Audálio, a gente conversa assim, né, quando faz isso, porque realmente o Audálio, como fez e faz muita palestra, visita muitos centros, ele conhece muitas pessoas, eu também conheço muitas pessoas dessas, e você vai vendo, né, o meu amigo Juca, que não está aqui, mas estava na reunião da tarde, também vai mostrando, e os espíritas estão tendo que se manter unidos, porque tem sido um momento de muita provação, e a gente tem que dar o exemplo da fé. Nós estamos sendo cobrados, nós espíritos, para dar o exemplo da fé. Não é só a morte do espírita, mas dos seus parentes, dos seus familiares, acontecendo muitas dessas, a gente tem que se manter, a gente está adoecendo também, e tem que se manter firme, a fé espírita tem que nos fortalecer, né? A Kátia disse, a fé me fortaleceu no pior momento que já passei durante meu momento de doença nesta pandemia, assim como a ajuda de muitos de vocês que estiveram comigo em prece. É isso aí, muito. A Kátia tem um depoimento que ela já fez que foi maravilhoso, o anjo da guarda dela a sustentou, e a gente tem que pedir ao anjo da guarda o tempo inteiro essa força para a gente se manter, né? Manter firme e forte, né? Nesse sentido. Então, isso é que é a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade é esse ensinamento que o Espiritismo nos dá, esse ensinamento que o Espiritismo, essa força que o Espiritismo nos dá, esse lema, né? Da coragem, força, coragem,
resignação e paciência, nós não temos já isso. Nós estamos conquistando. Nós não temos. Nós não já podemos dizer assim, olha, eu já tenho força, coragem, paciência. Não. Nós estamos em exercício de conquista. Então, a gente tem que pedir a Deus força, coragem, paciência e resignação. Olha como é a meta, é pedir a Deus. Por quê? Porque nós ainda não temos. Nós ainda não temos. Por isso que a gente pede a Deus força, coragem, paciência e resignação. Não é fácil, amigos, né? A gente sabe que manter a força não é fácil, mas aí você pede ajuda ao anjo da guarda, pede ajuda aos amigos, ter coragem. Então o problema não é a gente ter essas oscilações, como a Larissa falou lá no começo. Às vezes realmente dá uma angústia. A Kátia me falou, eu vou falar aqui, Kátia, acho que a pessoa não está presente, eu vou contar um caso que ela me disse. Eu estava no carro falando, mandando a mensagem da prece, quando a Kátia me disse assim, ela disse assim, Cícero, eu estou nesse momento conversando com uma amiga. Semana passada perdeu o pai, hoje perdeu a mãe, tá indo o irmão está no hospital com os sintomas e ela provavelmente também, aquela pessoa. Eu disse assim, Kátia, não tem o que a gente dizer. Sabe, quando falta a palavra, porque veja, perde o pai, perde a mãe, depois o irmão também já estava internado no mesmo dia. E aí, não tem o que dizer. Você não pode chegar com os pressupostos espíritas para uma pessoa nessa hora que é dor demais. Isso é para antes, para a gente ir trabalhando antes. Naquele momento, você diz assim, como ela disse, eu vou me colocar à disposição aqui, o que é que eu posso fazer? Porque é uma situação, mas nós que já temos esse conhecimento, nós devemos nos preparar para, sabendo que pode acontecer com todos nós. É isso que a gente deve fazer, né? Então a gente vai trabalhando e respeitando, porque a dor é grande. Bem, meus amigos, vocês viram, né? Eu estou realmente bom, né? Que eu estou aí há 1 hora falando já, isso sozinho aqui, sinal de que eu já tô bom, né? Já passou, né? E o que é que a gente vai fazer agora? Deus é tão misericordioso, diz o Eduardo. Eu não consegui ler que nos dá instrumentos necessários para buscarmos o alívio das nossas dores. Exatamente. Além de buscar o alívio para as nossas dores, Eduardo, poder ajudar e aliviar a dor de alguém também. Isso é uma dádiva que Deus nos dá. Saber que a gente pode aliviar a dor de alguém, né? A Rita está dizendo, a resignação é uma virtude ativa, não podemos ficar de braços cruzados. Exatamente. Por quê? Porque a resignação é naquilo que a gente não pode mudar. Tudo aquilo que a gente pode mudar, a gente deve sempre promover a mudança, né? Então, ó, a partir desse momento, nós vamos fazer aqui aquele momento em que vocês vão colocar o nome das pessoas para que a gente possa orar por elas, tá bom? Nós vamos colocar, a Flor vai colocar a musiquinha, ela vai colocar a música. Enquanto a música estiver aqui, vão ser 5 minutos, vocês vão digitando o nome das pessoas que vocês querem em prece. Coloquem em bloco, tá? Se tem 10 pessoas, coloque 10. Gente, coloca uma vírgulazinha, porque às vezes a gente está emendando sobrenome e não está conseguindo entender. Bem, dá tempo, fiquem com calma, 5 minutos para que vocês coloquem o nome das pessoas. Ó, são 20h30 até 20h35. Aí a gente vai fazer a prece para todo mundo, focando hoje especialmente para os entristecidos, as pessoas que estão doentes da alma. Tudo bem? Então, a partir de agora, vocês podem colocar. Deixa só a Flor colocar a música. Flor, pode colocar o nosso videozinho com a música. Já podem ir digitando os nomes. Depois fiquem até o fim, tá, gente? A gente vai dar alguns avisos. Pronto. Então, eu vou sair aqui só um instante e volto já.
Então, nesse momento eu vou começar a fazer a leitura dos nomes. Fátima Soares pede por Antônio Adalmir Eduarda Parente. Neide pede por Maria Gomes de Souza Rodrigo Lacerda. Vanúzia pede por Margarida Bessa, Verônica Vitorino, Fernando Pereira, Bárbara Bessa e por ela. A Glaucinete Costa pede por Tiago Costa, Lucas Costa, Martins, por ela e família. Socorro Queiroz pede por Caíque de Queiroz, Fernando Bezerra e Alain de Queiroz. Rafael Lima pede por seus familiares e por ele mesmo. Heloísa Soares pede por Vladimir Rocha, evangelista do Nascimento. Jane pede por ela e sua família. Márcia Gladys pede por Dionísia Maria José da Silva e João da Hora Pereira. Antônio de Carvalho pede por Maria Vilano, Valéria Santos, Isete dos Santos, Antônio Flávio, Yara Ferreira e família. Lourdes Abreu pede por Tarcísio Bastos, Rafael Jales e todos os familiares e amigos. Tiane pede por Ariane Rosa Machado, Humberto Ortiz Machado. João Batista pede por Maria Creuza Ximenes Costa, Mauro Vitor Pereira Costa e Francisco Wellington Costa. Silvano pede por ele. Manuel Fernandes pede por ele e todos os seus familiares. Tionil pede por Lucas Chaves, Luciano Nazaré Lobo, Margarida Marilene Tereza Helena. Francisco pede por Regina Cláudia. Doraci Herculano pede por Maria José Botelho, José Júlio, Jonas André Luiz. Hilter Carlos pede por Carlos Correia, Maria José, Larissa Francelina e família. Mundinho Oliveira pede por Vinícius, Guilherme, Isis, Larissa, por ela, Gorete e toda a sua família. Renata Carvalho pede por Danilo Pérez Dominico,
Débora Santos, por Neídes Nobre, Eglisson Queiroga, Ava Lene Prata. Eunice Gondim pede por Gilson Araújo, Anastácio Efisa, Fátima Silva. Rafael Reis pede por Rafael Suiane, Reginaldo Souza, Maria de Lourdes, Silene Xavier, Rosângela Diogo, Enedina Diogo. Ana Alzira pede por Benedita Dolores, Lara Pereira, Alexandre Filho, Alexandre Pereira Júnior, Luiz Nogueira, Ticiane Fernandes, Helena Fernandes. Heloísa pede por ela, Daniel, Diana, Luco, Lourenço e Laís. Nena pede por Yara Ferreira, Neuminha, Joabe, Nena, Roger, Juan, Rodney. Maria das Graças pede por Maurício, Nilma, Suiane, Maria. Socorro de Sales pede por Yuri Dantas e Elza Sales. Elizabeth Pereira pede por Leandro Pereira Coutinho, Ruth Guimarães de Lima, Jefferson Nogueira Dias, filho, Elizabeth Pereira Coutinho e Luciana Pereira. Francisco Henrique pede por Francisco Fortunato dos Santos, André Fortunato Carneiro. Edna Santos pede por Amanda Adriel. Socorro pede por Arthur, Tamara e família, Isabel e família, Aparecida Costa, Davanice Maia, Givânia e por seu tio Osmar. Cleonice pede por Maria Evani, Maria de Jacira, Rafael, Tiziane, por ela e por sua família. Fabiano Souza, Fabiana e família, e Lúcio César. Marcos Felipe pede por sua família, Wilson e família, Elita e família, Cláudia Mara e família, André e família, Maria das Dores Madeira e família, Ieda e família, Rosângela e família, Regiane Araújo e família, Cláudia Gomes e família, Francisca e família. Paulo Frederico Montezuma pede por Lúcia Maria, Paulo Montezuma, Paulo Eduardo, Duda, Dudu, Jefferson, Rejane e Nilson. Kátia pede por Tamara, Tássio, Túlio, Maria de Fátima, Marlene, Mayra, Rosália. Rafael Cartacho pede por Ana Cássia, que faleceu hoje, Galvânio da Rocha Medeiros, Benilde da Rocha, Glaucilene da Rocha, Elísio Airos, Cartacho, Ocilma Monteiro. Velma Silva pede por Marcel Silva Rocha, Luzanira Alencar Alves, Marciana da Silva. Rose por seus familiares e amigos entristecidos. Gervásio por ele e sua família. Renata, Marcelo Malagueta e Francisca das Chagas. Elânia Dantas, por Emilce Lima, Afonso Vitor, Terezinha Xavier, Antônio Carlos, Norma Sueli, Antônio Ferreira, Eudira Dantas, Eudênia Dantas, Celso Salazar, Edmária Rodrigues, Lindomar Rodrigues, Maura Rodrigues e Davi Luiz. O Silva pede por Kelly Souza da Silva Cavalcante, Elza Souza da Silva, Willer Sostene Souza da Silva, Kátia Ceane Sostene, Maria da Conceição Silva Batista e Manuel do Carmo Silva Batista. Maria Letícia pede para Augusto Domingos. Rosângela Duarte, por Francisco Anchieta Gonçalves, Rosângela Duarte, Leda Maria, Emanuel Duarte, Alex Duarte, Luiz Carlos do Nascimento, Nonato do Raimundo Nascimento, Nonato do Nascimento. Quero ler agora. Reginalda Duarte, Selma Duarte, Ana Duarte. Maria Valquíria pede por ela, por Jamile Vilarim, Ana Lima, José William Lima Soares, Olga Sueli, Josaele Lima, Fernanda Souza, Paulo Júnior, Ireni Souza, Maria José Silva, Denilson David, Denilson Inocêncio, Diego Lima, Diogo Lima, Olinda Bezerra, Ana Delvaí. Yara Ferreira pede por Rainilda Marques, Maria de Jesus, Jorge Família, Larissa Família,
Letícia Liriel, Antônio de Carvalho e família, pede por todos do CEAL. A Edneuza pede por Terezinha, Edson, família e amigos. A Dulce, minha amiga Dulce, pede por ela, pelo Juarez Júnior, Juarezinho. Vanessa, Melba Reis, que um filho desencarnou, Rafael. Ela pede por todos que estão desencarnando, os entes queridos. O João Batista pede por Sheila Gomes, o Gervásio pede por Maria Diana Pereira, Claudiana, família e amigos. A Áurea pede pelo Helder, a Márcia pede pelo Nelson Torres, Lúcia pelo Ednardo, pela Zilce, César Paz, Luiz Gonzaga, Ocilmar e Maria do Carmo. Vivi, né? Minha amiga Vivi pede por Radier, João Batista, Francisco José, Renato Pontes e Jamile. Joazinho, pede por ele, pela Virgínia e pela Neuminha. O Moreira pede por ele, por Francisco Antônio, por todos os amigos. A Rosângela pede por Adriana, Ademir e familiares. O Eduardo pede por Eduardo e família, amigos, todos que nós vamos pedir. O Silvio pede pela família, José Valdo Almeida, Alda de Almeida e Leandro. A Denise pede por Marluza Bezerra, Gildásio Viana, para ela e pela família. A Júlia pede pela Yara, Giane Mendonça, Ana Araújo e Atílio Silva. A Rita Maciel pede por ela e pela família e por todas as outras pessoas que nós iremos pedir também, né? Os hospitais, esses. A Isabel pede pela família, a Lourdes de Abreu por todos os doentes, a Neuma pede por ela e pela família. A Elizabeth pede por Beth Castro, família, Mari Midavar, Renato Luiz Souza, Nazaré de Fátima, Milton Roberto, Hugo Vilela, Milton Filho, João Mateus, Lúcia Nunes, Maria Caetano e Luiz Alberto de Faria. A Edna Freitas pede por Edna Maria de Freitas e Walter Augusto dos Santos. Isabel Silva pede por Isabel Cristina, por Maria de Fátima Silva. Audálio pede por Reginaldo Souza e suas irmãs. Mundinha. Elizabeth Pereira, por todos os médicos da equipe. Isabel Silva, Gertrudes Bezerra da Silva, Antônio Ferreira da Silva e Francisco das Chagas Paiva. Acho que é isso. Então vamos à nossa prece final de agradecimento. Aqueles que desejarem, fechem os olhos. Nós pedimos que depois da prece vocês não desliguem, que nós temos aí uns avisos para dar para vocês, tá bom? Então depois da prece vocês fiquem um pouquinho até para eu ver os coraçõezinhos, tá bom? Fechamos nossos olhos. Nesse instante busquemos a Deus. Vamos silenciar os nossos pensamentos. E num só pensamento, vamos dizer assim: Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti damos graças, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos nesse instante a presença dos nossos anjos da guarda, estes seres que nos amam e que velam por nós. Podemos sentir a presença do nosso anjo nos abraçando,
Nesse momento, ele aplica um passe de bênçãos e luzes sobre cada um de nós, iluminando-nos com este fluido que cura o nosso corpo, alivia as nossas dores, mas acima de tudo, que aquece as nossas almas, que fortalece o nosso espírito. Envolvidos neste amor, que possamos perceber a figura de Jesus. Jesus amigo, estende a tua mão socorredora a cada um de nós. Dai-nos, Jesus, a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal. Dai-nos coragem, Jesus, para tomarmos novas e melhores decisões. Inspira-nos a resignação para suportarmos as provas que passamos com felicidade e na certeza de que tudo o que passamos é para o nosso aprendizado. Dai-nos a paciência, pois tudo há de passar no tempo de Deus. Pedimos nesse instante, Jesus, tu que és o médico das almas, que visite a cada um destes que tem o nome citado, a cada um destes por quem oramos, desses que vêm em nossa mente nesse momento. Alivia-o das dores, Jesus. Derrama o teu bálsamo bendito. E se for da vontade de Deus, cura-os nesse instante. Se for da vontade de Deus, alivia-o das dores que estão sentindo. Ó Jesus, mas acima de tudo nós pedimos, inspira a cada um destes que foi citado a resignação, a calma, a fé. Pedimos por todos os que estão nos hospitais, por todos os que estão doentes, por todos aqueles que enfrentam a prova da dor física. Nesta noite em especial, pedimos a Ti, Jesus, pelos entristecidos da alma, por todos aqueles que estão adoentados do espírito, tomados de medo, de desespero, da falta de fé, angustiados, deprimidos. Nós nos unimos a Ti, Jesus, e oramos por estes. Inspira-os a fé que salva e o amor que consola. Que os anjos possam tocá-los nesse momento, para que desperte em seus íntimos
o amor a Deus, que possam desejar sentir a presença do Pai. Inspira-os a ter fé. Ó Jesus, nós pedimos por todos os que estão na linha de frente do combate ao Covid, enfermeiros, médicos, todos que estão trabalhando nos hospitais. Pedimos por todos os profissionais que têm de estar trabalhando para que possamos minimamente funcionar enquanto sociedade. Ó Jesus, ampara-os. Ampara todos os grupos, todas as equipes que estão nas ruas, distribuindo alimento, ajudando aos menos favorecidos, as pessoas em situação de rua, as crianças nos sinais. Ó Jesus, cuida destes pequenos. Nós te pedimos, Jesus, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos desafetos. Paz, com que possamos nos unir nesse instante. Ilumina, Jesus, o pensamento dos dirigentes deste país, que eles possam nascer em seu íntimo o desejo de verdadeiramente auxiliar, ajudar a população. Abençoa a humanidade, Jesus, pois estamos doentes, carentes do teu amor, dos teus ensinamentos. Através de ti, nesse instante, voltamos nosso olhar a Deus e mais uma vez dizemos: Deus de amor, bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa as nossas faltas, Pai. Perdoa a nossa fraqueza, os nossos momentos de vacilação. Perdoa a nossa falta de fé. Ó Pai, nós te pedimos, tende misericórdia de nós, tende misericórdia da humanidade, tende compaixão da nossa fraqueza. Ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, queridos amigos que estiveram aqui conosco, queria só dar os avisos, né, antes de vocês se despedirem. Amanhã, às 6 horas, nós vamos retomar aquele seminário que nós não fizemos semana passada. Olha aí, ó. O seminário é esse aí, ó. Vamos continuar falando sobre mediunidade. 6 horas, tá bom? Para tentar tirar dúvidas, dar algumas orientações baseadas em Allan Kardec. Então, se você puder participar, você também pode entrar aí na página do CEAL e curtir o cartaz, já está lá. Assim como curtam e compartilhem a reunião de hoje. Se você acha que essa reunião ela é importante para alguém, compartilhe, marque uma pessoa, curtam a página do CEAL. Nós estamos quase chegando em 2.000 curtidas. Esse mês nós tivemos 20.000 pessoas alcançadas
pelo CEAL novamente. 20 mil pessoas passaram por aqui, são 20 mil pessoas orando, ouvindo uma prece, falando alguma coisa. Muita gente boa, assim. Queria ver quando essas 20 mil pessoas forem lá conversar com a Letícia. Nunca mais ela sai de lá, ficar conversando dias e dias lá, né? Então, segunda-feira nós temos a reunião sobre melancolia, que o pessoal da segunda-feira vai estar trabalhando sobre esse assunto. Quarta-feira nós temos estudos da Revista Espírita, quinta-feira aplicação de magnetismo. No YouTube, vocês têm um curso de magnetismo dado por esta jovem. Ela está fazendo um curso de Por mim, pela magnetismo. Ednélia, pelo Francisco e pela Rose. Mas como quem está aqui é esta jovem, né? Então tá, o curso tá lá, tá? Procura CEAL Fortaleza. E agora é a hora dos Não, bônus. calma aí. E dia 24, no próximo domingo, a gente vai ter um seminário, banquete magnético, para falar da relação do magnetismo e do espiritismo, falar como se deu a implantação do magnetismo lá, o magnetismo semi-espiritual no CEAL, e também falar de alguns casos, apresentar alguns casos, né? Uma conversa entre os assistidos que participaram, tá? Então participem, estejam conosco, no dia 24, às 18 horas. Corações, corações, corações estão subindo. Que coisa linda. Eu vou botar coração também, que agora eu posso colocar coração. Boa noite, Neuma. Olhe, vai dar certo, viu, Neuminha? Hoje à noite, magnetismo vai dar certo. A Raquel que compartilhou. Obrigado, Raquel, por compartilhar. Heloísa está dando boa noite. Muito obrigado, Heloísa, pela companhia. O Wellington só vai ganhar boa noite quando a caixa d'água estiver arrumada, tá, Wellington? Pensa que eu esqueci da caixa d'água, é? Boa noite, Wellington. Boa noite, Kátia. Tiane tá dando boa noite. Tiane agora não dá mais boa noite no fim, não. Ela é do começo, né? Agora deve pessoal do Boa noite, Ana Elzira. Socorro aqui. João Batista, Paulo Frederico tá dando boa noite. Paulo Frederico Montezuma, o nome mais legal de todos. Edna Santos, Glaucinete, a Rosângela, Tionil, Roxane. A mãe da Elane. Olha, a Roxane tá dizendo que o Luguito também agradeceu aqui por você. Coisa boa. Obrigado, Fátima, Lugito. Me voa, Lugito, me voa. Adora, Eunice, Marcos Felipe, Iara. Gente, acho que ontem teve alguém que deu boa noite, que ia ficar esperando. Acho que foi a Rosa. Foi. Não tô lembrando. E a mãe da Elânia, que agora tá sempre assistindo. Eudira, a mãe da Elânia. A Vivi, muito gente boa noite, Vivi. A Dulce. Valquíria, boa noite. Letícia. Renato, aqui, a parede, tá aqui. Depois eu lhe mostro a parede. Renato, você não sabe... Diz aí que eu desmaiei. Roger, quem já adorou falei. fui eu. O Roger. Vários coraçãozinhos. Coraçõezinhos, olha aqui, aí. Ó. Obrigado, Eduardo. O João Batista também eu conheço há tanto tempo, tem assistido todas as palestras. Muito grato, João Batista, pela sua companhia. Ela dizendo, ó, fã de vocês, logo avisando. Tá. Obrigada. O Silvio, boa noite, Silvio. A Glaucinete, a Dulce. A Magda. A Magda tá com os cachorros, tenho Kátia certeza. colocando corações pra você, ó. A Magda tem os cachorros mais lindos de todos. Adoro o evangelho. Aí, ó, a Roxane tá dizendo que o Luguito ficou acenando pra você. Obrigado, Luguito. Tá flutuando de cabeça para baixo aqui. A Dulce dando boa noite, agradecendo em inglês. Essa Dulce é demais, né? O Renato Pontes, ó. Tá, coração total. Renato é joia. Cleonice. Dora, aqui o pessoal do bem. Deixa eu ver quem mais. Yara, gratidão. Mundinha, boa noite, Mundinha. Aldário. Espero que você esteja bem. Letícia, todo mundo aqui, os corações subindo. Edinel já tá dizendo até amanhã. Até amanhã, né? Os coraçõezinhos estão subindo. Tchau, gente. Até amanhã. Que Deus nos abençoe. Amanhã às 18 horas. É isso aí, família CEAL. Amo essa brincadeira dos corações. Eu vou começar a fazer também. Teve um menino que disse que tá com tendinite, de tanto coração já. Foi horror. Orando, participou, já é muito coração. Tchau, Moreira, gente. Boa noite. Moreira, quando o Moreira fala, a gente pode encerrar, que o Moreira é o homem da chave. Tchau. Tchau.